receberá o seu galardão. É o amor O seu trabalho. que não se acaba, Dou permanece. Vocês graças estão pela aí. maneira como vocês Que o têm nome do Senhor seja participado. glorificado na vida de Eu cada quero um. expressar aqui o meu tributo de gratidão. Nunca esqueça, quem faz crescer é Deus. A graça e paz do Senhor Jesus. 7 de dezembro. A Igreja Congregacional do Valentim está em festa. É aniversário da sua organização eclesiástica. Convidado para essa festividade, me vem a lembrança de como tudo começou. Como nasceu a Igreja do Valentina. Em uma tarde, no dia 14 de maio de 1997, na residência do casal João e Emília, conjunto Valentina 2, com a presença do pastor Luiz Vicente da Silva, naquela época pastor da Igreja Congregacional de Mangabeira, estávamos ali reunidos para um estudo bíblico. E após esse estudo bíblico, o pastor apresenta a proposta de criar ali um ponto de pregação, um trabalho com cultos toda quarta-feira. Com a aprovação de todos e a permissão do casal, foi iniciado ali um trabalho que resultou na Igreja Congregacional do Valentina. Poucos meses depois, o trabalho transferido para a rua de Djalma Borges da Fonseca, para a residência do casal Roberto e Carmelita, vizinho à nossa residência. O trabalho crescia, mas o espaço era pequeno. Era um problema. E começamos a pensar em um novo local. Mas nesse mesmo período, a igreja de Mangabeira muda de pastor. Assume aquela igreja o pastor Pedro Inácio de Lima Neto. E em sua primeira visita nos oficiais daquela igreja, ele apresenta uma proposta de mudança, que o ponto de pregação passa a ser congregação. Discutida e aprovada a proposta. Fui indicado e aceitei ser o dirigente provisório daquela congregação. E em 31 de dezembro de 98, assumi o primeiro compromisso na obra do Senhor. Fui empossado junto com a missionária Graça como dirigente da congregação Valentina Figueiredo. Pouco tempo depois mudamos para um novo endereço, Rua Maria Ângela Lucena Peixoto, avenida principal do Valentina. Local bom, o trabalho começa a crescer, mas surge um problema. Os casais Eri Alves e Vanusa, Roberto Batista e Carmelita mudam para outros bairros. E como eles eram líderes, cooperavam com o trabalho, entramos num processo de instabilidade. Foi nessa situação que chega para cooperar com o trabalho o pastor Gerniel Alves e sua esposa Regiane Alves. O pastor assume em definitivo a congregação do Valentina. E pouco tempo depois, ele adquire um terreno na Avenida Recife, Planalto Boa Esperança, endereço atual da igreja. E construímos ali um salão provisório, onde passou a realizar os nossos cultos. Mas naquele momento, começa a fase marcante da igreja do Valentina. Todos juntos, todos com um só propósito, todos trabalhando, todos contribuindo, iniciamos a construção do templo. Era lindo ver todos os dias os homens trabalhando, as mulheres trazendo lanche, as pessoas mandando oferta. E foi construída ali essa maravilhosa igreja. E em 7 de dezembro de 2001, foi eleito e empossado o pastor Gerniel Alves da Silva como primeiro pastor da igreja do Valentina. E naquele culto, eu assumi o segundo compromisso na obra do Senhor. Fui consagrado presbítero. Primeiro presbítero da igreja do Valentina. Nunca esqueci e nunca vou esquecer. Foi marcante para mim.
porque a partir dali passei a conviver de maneira mais disponível, com mais compromisso. Lembro da união do corpo de oficiais, Diácono Everaldo, Diácono Roberto, Diácono Beto, hoje presbítero, Diácono Augusto, também hoje presbítero, e outros oficiais que vieram. Todos éramos cooperadores da obra do Senhor. E quero iniciar aqui a nossa reflexão. O texto bíblico que escolhi, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Versículo 9, parte A, diz que nós somos cooperadores de Deus, porque de Deus somos cooperadores. E como cooperadores amados, nós buscamos dar o melhor de nós. E nessa reflexão passei a lembrar quantos cooperadores passaram por esta igreja, quantas pessoas tiveram participação na construção e no crescimento dessa igreja. O texto diz que um planta e outro rega, e Deus dá o crescimento. Pastor Luiz Vicente foi o que plantou. Depois, pastor Pedro Inácio teve os primeiros cuidados, começou a regar aquele trabalho para que ele crescesse. Pastor Jerniel Alves assume o compromisso de dar continuidade àquele recém-nascido trabalho, transformando em uma igreja forte, unida, conhecida em sua região pela disposição de trabalhar e trabalhar em mutirão. Com a saída do pastor Jerniel, assume o pastor Ialan Cavalcante, pastor novo, mas que veio com uma missão missionária e criou um conselho missionário, aprovou uma proposta de expansão na obra missionária. Consolidou o trabalho da congregação do Planalto, abriu novas congregações, Colinas, congregação do bairro, que fechou depois por problemas circunstanciais. Para expandir o trabalho fora da cidade, abriu-se uma congregação na cidade de Bananeiras, que foi logo recebido pelo Departamento de Missões da Nossa União como campo missionário do DEM. E não terminou por aí. Fomos para fora do estado, além das fronteiras da Paraíba. Lá na cidade de Palmirim, Ceará, foi aberto também um trabalho pela Igreja de Valentina, que tornou-se também um campo missionário. Todos eles já tiveram participação do projeto Nilson Braga, e são hoje trabalhos consolidados. Mas aí o pastor recebe o convite e com a sua saída vem o pastor Sandro Cruz. Não foi diferente. Pastor que todos conhecem, sua vocação missionária. Continua com a mesma disposição, com a mesma experiência, com a mesma afinidade de pregar o Evangelho. E a igreja se envolve por completo mais no projeto missionário Desperta Nordeste. E é criado também mais um campo missionário, desta vez na cidade de Itaporanga, onde tenho a honra de ser hoje o missionário deste campo. Tutorado pela Igreja do Valentina, mantido parceiro da Igreja do Valentina. Com a saída do pastor Sandro Cruz, veio o pastor Luiz Carlos, pastorado curto. Pouco tempo depois ele sai para a Igreja Centenário e assume o atual pastor Antônio Alves da Silva Neto. Pastor que dispensa qualquer comentário a respeito de experiência missionária. Um pastor que tem no seu sangue sua vocação em em fazer missões. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio. Sinto feliz em fazer parte dessa igreja e quero concluir as minhas palavras com o texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que diz: ora, uma coisa é o que planta e outra o que rega, e cada um receberá o seu galardão conforme o seu trabalho. Que Deus nos abençoe. Parabéns à Igreja de Valentina. Parabéns a todos os cooperadores.